Sejam muito bem-vindos a essa aula, pessoal. Hoje é uma aula muito importante. Eu trago aqui para vocês a análise dos testes, né? Os 10 primeiros testes que todo novo aluno encara aí na hora de conhecer o Caricaturbo. E a gente vai fazer junto essa análise para que vocês entendam a diferença de alguns testes, né? Eu não vou revelar alguns nomes aqui, claro, para não expor os alunos, mas é legal que a gente avalie os testes, né, na realidade mesmo, para que a gente entenda todos os tipos de desafios, né, que tem, né, pela frente todo mundo que trabalha com isso. Então vamos lá. Aparentemente aqui está tudo certo. Vou apresentar primeiro para você lembrar, né? Vou colocar aqui em modo de tela cheia para que você lembre os 10 primeiros desafios. O primeiro são os 6 desenhos distribuídos abaixo, né? Que você vai livremente colocar as fisionomias que você acha legal. Os olhos, nariz e boca estão ali no lado direito, conforme você vê na ilustração. O desafio 2, você faz uma montagem de um homem. A gente distribui aqui nessa parte direita alguns elementos soltos, né? Para que você mesmo tenha uma noção de encaixe. É quase que uma brincadeira, né, pessoal? Isso aqui é mais para descontrair. Você aprende se divertindo, né? O desafio 3, você vai fazer a mesma coisa com o rosto de mulher. Vamos aqui agora para o desafio 4, né? O desafio 4, deixa eu apertar o F4 para ampliar e F9 para ampliar mais ainda. Então aí, ó, o desafio 4 a gente faz uma montagem, né, de um corpinho, também com a mesma dinâmica de jogar os elementos ali. O desafio 5 da mesma forma, com alguma complexidade ali, né, com o Golias e o Davi ali. O desafio 6 já começa a ficar um pouco mais interessante. É para que você treine sua observação onde está o ajuste fino, as diferenças na hora de finalizar um desenho. É óbvio, né, que muita gente aí vai deixar passar batido alguns detalhes, mas faz parte, é justamente para que treine realmente esse olhar na hora de finalizar uma arte final. Vamos agora para o desafio 7, né? Isso. O desafio 7 é um teste que você monta o cabelo. Nas aulas você vai entender que são feitos em camadas, né? Você vai acessar lá os pacotes de mega cabelos e vai adicionando as camadas para fazer a montagem. Também é o estilo livre aqui. O desafio 8 já começa a ficar bem pesado, que é onde você vai fazer a sua primeira caricatura do zero. Você vai observar esses dois artistas, a Ellen Gazzaroli, né, e o Mano Brown, Carlinhos Brown, perdão, e você vai tentar fazer a fisionomia conforme você está olhando. Não tem nenhum tipo de desenvoltura aí profissional, você não precisa se preocupar em fazer algo extremamente bem feito, tá? É somente para uma análise inicial. O desafio 9, você vai fazer a mesma coisa. São rostos um pouco mais exóticos, onde você vai treinar a sua observação mais refinada, diferente da primeira, que é um pouco mais habitual, né? Dessa mesma forma, você vai montar do jeito que você souber, não precisa se preocupar com perfeição. E, finalmente, o teste 10, que é onde você faz uma caricatura sua, pessoal. Você coloca ali a foto, né, sua, ou, enfim, de um casal, de um amigo, de quem você conheça, e tenta montar dentro do molde do Caricaturbo. Pois bem, agora vamos então à análise de alguns dos testes, né? A gente selecionou aqui, ó. Vou colocar aqui desde o começo. Bom, aqui eu fiz uma breve análise de um dos testes aqui, eu não vou falar quem foi o aluno, mas a gente consegue perceber aqui, ó, que a montagem do nariz está legal, a montagem dos olhos ok, conseguiu fazer o que a régua T trabalhasse de forma correta, os encaixes nos dois aqui também ficou legal, você vê que existe uma harmonia, né, no olho, no nariz e boca. Uma das dicas que eu dou, pessoal, sempre comecem pelo nariz. Toda vez que você estiver montando uma caricatura, eu pelo menos faço isso. Eu coloco o nariz e a posição correta do nariz, né? Eu vou fazer aqui para que você entenda. Vamos supor que os elementos estivessem desagrupados aqui. A primeira coisa que eu faço é sempre colocar o nariz no local correto. A maioria faz isso aqui, ó. Você vai vendo alguns testes que estão bem errados, que o pessoal, por pura iniciação, não tem obrigação de saber isso, né? Eles colocam isso aqui no meio. Por quê? Porque geralmente, se tivesse um rosto virado de frente, deixa eu tentar fazer rapidinho aqui para vocês entenderem. Se houvesse um rosto aí de frente, o que a gente iria fazer? O nariz naturalmente viria aqui, correto? A boca, né? Se fosse o caso de uma caricatura feita de frente, iria vir no meio, assim como o nariz, e os olhos aqui. Ok.
Só que, como se trata de uma caricatura feita de lado, eu vou simular aqui a régua T. O que acontece? O rosto naturalmente tem uma inclinação. E essa inclinação é que tem que ser respeitada. Então, dessa forma, o nariz não fica no meio, ele fica sempre na extremidade que o olho está virado, que o rosto está virado, perdão. Ok? Sempre dessa forma. Então, ao montar uma caricatura, a gente faz isso. E o sorriso nunca acompanha o nariz. Ele sempre fica voltado para dentro. Ele sempre fica quase que no limiar aqui final, tá vendo? Eu costumo deixar nesse limiar aqui que fica um sorriso harmonioso. Eu nunca coloco dessa forma. Esse é um dos erros mais tradicionais de todo mundo que começa aí com caricatura. Ele simplesmente coloca jogado lá o sorriso, né? Então, dessa forma, o rosto fica... Deixa eu colocar aqui. Deixa eu apagar aqui agora, né? Para ficar fácil a explicação. Bom, então, como a gente está falando de um rosto de lado, naturalmente o nariz fica sempre voltado para o lado da extremidade. Você vai ver eu tocando nessa tecla muitas vezes durante o curso, ok? Mas voltando às análises, vamos ver aqui os erros, né? Que é legal a gente aprender também com os erros. Aqui eu acho que o aluno deu uma sacaneada, né, também. Colocou um sorriso com batom, colocou um nariz completamente fora do encaixe, né? Se houvesse aqui uma régua T, né? Opa, perdão, deixa eu pegar a curva de 3 pontos. Se houvesse aqui uma régua T, a gente já de cara percebe que o nariz está completamente errado no seu encaixe. Da mesma forma esse rosto, olha só, ele começou bem, montou bem os olhos, montou razoavelmente bem o nariz, né? Talvez um leve encaixe aqui na parte de cima ficaria melhor, mas por que ele tornou o rosto primitivo feio? Justamente por aquela regrinha de sempre deixar, no caso ele não deixou, a gente sempre tem que deixar o sorriso próximo do nariz. Olha só a mudança drástica e como trouxe mais harmonia para o rosto. Já ficou bonito, né? Aqui seria correto. No caso eu coloquei errado aqui em cima, né? Era para ter um X na primeira caricatura, mas enfim, foi um errinho. Aqui é um rosto harmonioso, tá? Dessa forma aqui, não é um rosto harmonioso, tá? O sorriso sempre acompanha essa regra. Sempre o nariz à frente, o sorriso para dentro, tá bom? Nesse caso, para que esse desenho ficasse correto, a gente poderia dar uma leve inclinada no próprio eixo, isso é possível, tá, gente? Vocês podem, vez ou outra, dar uma inclinada no próprio eixo. Se vocês quiserem até mexer no eixo, olha só uma dica que eu dou. Clica 2 vezes, aliás, até aparecer a bolinha, você pode arrastar essa bolinha como se fosse um alfinete aqui, ó. Ele está grampeado aqui agora, olha o que acontece. A gente usa isso muito para animação. Ele vai girar em torno do próprio eixo, né? Então o eixo a gente pode escolher onde você quer. Aí ele gira conforme onde você coloca esse grampinho, tá bom? Só uma dica extra aí. Então digamos que a gente queira fazer uma caricatura com esse nariz. A gente encaixa sempre essa curvaturazinha aqui, né? Do olhar. Coloca aqui o sorriso próximo à boca, né? Próximo ao nariz e olha só, já existe harmonia. Já não é uma caricatura completamente aleatória, solta, né? A gente aumenta um pouquinho aqui para poder ficar mais engraçado. Aí sim ficaria um desenho correto, né? Como a gente está fazendo aqui nos outros. Seguindo, a gente vai olhar aqui agora a mulher. Tá legal, ela conseguiu fazer um ajuste bacana nos olhos, o nariz está bem posicionado e o sorriso acompanhou aquilo que a gente fala, né? Manteve no mínimo, esse limiar aqui. A ponta do nariz tem que começar o branquinho do sorriso. Eu, para poder tornar o desenho mais agradável, geralmente coloco um pouco mais para dentro. Eu prefiro, porque o sorriso fica um pouco mais harmonioso, simétrico. Olha só, já dá uma diferença. Vamos seguir agora com os próximos. Esse aqui não acertou nenhum, coitado. Eu também não vou revelar o nome do aluno, mas a princípio eu acho que ele simplesmente fez aleatoriamente, não prestou atenção ou provavelmente não assistiu às aulas de regra T. A régua T ou regra T. E então a gente percebe total displicência aqui no encaixe dos... Até acertou os olhos, acertou o cabelo, o formato do rosto, tudo, mas o nariz completamente fora de encaixe. E é o nariz, pessoal, que dá norte para as suas caricaturas. É o nariz que dá norte para as fisionomias. Seguindo,
Vamos analisar mais um teste aqui, olha só, ficou muito legal, está bem encaixado em todos os fatos. Primeira coisa que a gente percebe é o nariz, né? Tá tudo sempre bem encaixado. Nesse caso aqui, por exemplo, nessa caricatura, para poder ficar uma refinada um pouco melhor, eu colocaria um pouquinho mais para dentro do sorriso, já daria um pouco mais de habilidade aqui para o rosto, né? Olha só, nesse caso aqui, embora não esteja errado, eu colocaria para poder ficar mais bonita a caricatura, o sorriso para dentro. Isso é um erro muito comum, tá, pessoal? Um dos erros mais comuns é sempre esse aqui, ó. A posição do olho, olha só como muda a fisionomia, você deu mais testa. Ou assim, cara de cavalo, que eu costumo falar muito nas aulas, é isso aqui, ó. Quando a pessoa tem um nariz muito grande verticalmente, ele tem altura. Então, o nariz fica sempre alto. Isso aqui a gente chama cara de cavalo. Ou assim. Essa é uma outra fisionomia que a gente gosta, né, de fazer. Olha só como é que já muda completamente o tipo de rosto na hora de trabalhar. Então, apelidar os tipos de fisionomia é um exercício que eu costumo fazer. Vocês não precisam seguir exatamente o que eu falo, mas criem os seus próprios apelidos, tá? Não é de forma alguma denegrir imagem ou ser preconceituoso, enfim. Mas é legal que vocês criem apelidos para as fisionomias para que fique mais fácil, inclusive, na hora de trocar informação com os alunos, com os colegas aí, tá? Seguindo um dos testes aqui, gente, eu vou até revelar quem foi a Cristiane, um dos testes que eu mais gostei. Porque, se você reparar bem, a Cristiane ela fez um toque pessoal à caricatura. Ela não só pegou aleatoriamente os objetos que estavam ali jogados na direita, mas como ela mesma deu um toque de personalidade para a caricatura. Por exemplo, ela deixou os olhos bem pequenos aqui, mais juntos, ou seja, ela teve a coragem de desagrupar os objetos, colocou os elementos aqui de forma distinta, cresceu o nariz, ela deu por conta própria, né? Ela foi lá, deixou maior o nariz, colocou a boca no lugar correto. Nessa caricatura aqui do rapaz, ela deixou um sorrisão maior, ela por conta própria, ela teve coragem de aumentar o sorriso, ou seja, você podia muito bem pegar o sorriso como já estava ali, pronto, e é só arrastar para dentro do rosto, mas ela teve essa curiosidade de fazer, por exemplo, diminuir mais os olhos, colocar a sobrancelha menor, deixar um sorriso maior. Gostei muito desse tipo de a criatividade dela, né? E todos os narizes bem posicionados. Foi uma das coisas que a primeira coisa que eu olho quando eu abro um teste é se o aluno está sabendo posicionar o nariz. Então, parabéns para a Cristiane aí, ela tomou nota máxima aqui nesse curso, nesse teste. Seguindo aqui para o desafio 2, é novamente mais um rosto separado. Então, aqui a gente percebe, né, um rosto ok, um rosto sem harmonia, olha só que absurdo. Deixou um olho um pouco maior que o outro. Até daria para poder fazer um pequeno ajuste, mas ele esqueceu do nariz, olha só. Isso aqui é grave, deixar o nariz muito lá em cima, deixou a curvinha aqui sem apoio, né? Então, reprovado nesse fato aqui. Seguindo, mais um encaixe perfeito. Você pode reparar que são caricaturas diferentes aqui nos dois, né? Nos dois casos. Mas ainda assim, os dois estão muito bem montados. Um completamente fora do eixo, que é esse aqui. O cabelo mal ajustado, os olhos mal ajustados, foi puramente preguiça. Foi uma caricatura montada com preguiça, né? Eu não costumo nem avaliar esse tipo de caricatura. Eu peço a pessoa fazer de novo e depois eu dou minha avaliação, porque talvez tenha sido por pura falta de atenção mesmo. Seguindo aqui a gente tem o teste 3, né, que é o desafio montagem de mulher. A gente consegue entender aqui nesses dois casos uma montagem, embora sejam diferentes, elas estão bem posicionadas. O sorriso está muito bem encaixado também nesse caso. Já nesses dois, já fugiu bastante a regra. O rosto ficou deformado. Apesar do nariz não estar muito fora do eixo, a gente percebe que faltou um pouquinho de esmero, né? O queixo ficou desproporcionado. Então, questão de ajuste, né? Essa daqui, coitada, tomou pancada para ficar toda torta desse jeito. Vamos seguir aqui, que já estamos no desafio 4. O desafio 4 era plenamente a montagem, né? Você pegar os elementos soltos, fazer a junção aqui junto do corpinho, e a gente está vendo aqui que o corpinho ficou muito bem montado, mas a fisionomia ficou destruída aqui, o olho completamente fora
do eixo, ela deveria ter feito isso aqui, ó. Diminuir um pouquinho, dar uma breve inclinada e encaixar melhor aqui a sobrancelha. Pronto, já daria bastante mais harmonia aí, né? Já ficaria bem mais ajustada. Faltou só um pouco mais de atenção. Nestes dois casos, muito bem, ficou bem jóia a montagem. Apesar de ter fisionomias diferentes, ficou legal. Seguindo com o Davi Golias, do mesmo jeito, né? Você separa os elementos e monta. Não vou nem citar muito, né, essa parte, porque a gente já falou adiante aqui nas aulas anteriores, né? O desafio 7 já é um desafio, 7 não, acho que isso aqui é o 5, se não me engano, né? Aliás, 6, isso aí. O desafio 6 já é ajuste fino, pessoal. Ajuste fino é importante para que você não erre na hora de terminar a sua caricatura. Você precisa deixar ela pronta para uma gráfica, para deixar ela pronta para entregar para o seu cliente. Tudo isso é importante nesse desafio, porque você consegue entender o que está errado na caricatura. Nesse exemplo de aluno, ele simplesmente foi lá, mudou pouquíssimas coisas e deixou algumas outras passarem batido, olha só. Passou batido no olhar dele, ou seja, não está treinado o suficiente para poder trabalhar profissionalmente com isso. Por isso que a gente faz esse teste. Todos os detalhes numa caricatura final, depois que você fez a montagem, são importantes. Contorno, cor da pele, ajuste final da fisionomia, um detalhezinho que por exemplo, uma orelha que está fora do lugar, enfim. Tudo isso chama ajuste fino, ok? Seguindo, o desafio 7, olha só, da Andressa, né? Andressa Laboisseri. Ficou muito legal. Ela teve também o critério, né? Isso sim que chamo de ajuste fino. Ela teve o critério de não só colocar o cabelo, mas ela se preocupou em colocar um corpinho para saber como que ficaria essa montagem final, né? Nos dois casos, ela colocou o corpinho, colocou o caimento do cabelo ali atrás, ela se preocupou com os detalhes. Olha só que legal. Deu balanço para a coisa, né? Então, nota 10 aí para a Andressa. Gostei muito do teste dela. Eu nem pedi isso, para você ter uma ideia, né? Eu não pedi isso no teste, mas ela foi lá, foi criativa, teve o critério e colocou e ficou nota 10, nota máxima aí para o teste da Andressa. Seguindo aqui, né? A gente tem uma breve montagem da Ellen Gazzaroli e do Carlinhos Brown. Nesse teste você não precisa sair perfeito, tá, pessoal? Basta fazer um breve ajuste aí no pacote. Busque uma fisionomia que você acha que fica parecida e coloca aqui. Não tenha obrigação, não se sinta obrigado a fazer algo perfeito e incrível, ok? E aqui seguindo também tem outra caricatura exótica. A gente viu que um teste de um aluno ficou muito legal. Não precisa ser extremamente parecido, mas ficou muito parecido. Nem pedi isso, mas né, ficou legal. Houve essa preocupação. E por fim, você vai fazer o teste 10. Olha só, ele mesmo, o Eric, né, fez essa própria caricatura e ficou muito boa. Ele se preocupou principalmente com a alma da fisionomia. Ele não se preocupou muito com a foto. É a foto que atrapalha muitas vezes a montagem, gente. A gente se preocupa em fazer algo que esteja exatamente na foto e esquece de pegar a alma da situação, né? E a alma da situação você consegue analisar vendo outras fotos, não só uma. Por isso que a gente sempre pede no mínimo 3, ou o Facebook da pessoa, ou o Instagram da pessoa. Tá bom? Essa aula foi um pouco mais comprida porque é realmente um assunto muito importante. A gente precisa se adequar a esse tipo de fisionomia. É muito importante que vocês não tenham preguiça de montar com a régua T, até o ponto que vocês não precisem mais da régua T. Entender que o encaixe do nariz não é no meio, e sim na extremidade que está virado o rosto. E o sorriso sempre próximo do nariz, encaixando o nariz sempre à frente do sorriso para que ele tenha harmonia no sorriso. Ok, pessoal? Obrigado e até a próxima aula.